Eu trabalhei durante 25 anos na iniciativa privada, 5 anos como servidor público, e durante esses 5 anos trabalhando na coisa pública, eu pude ver o quanto de oportunidades que tem, mas que por vezes são desperdiçadas. E me sinto preparado para, junto com o pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, pelo Republicanos, a compor o time dele na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, a gente já tem um trabalho que vem sendo feito aí no Vale do Paraíba e também tem uma proposta, um projeto muito interessante e relevante, que é o projeto Rota da Fé e da Cultura. É um projeto que ele engloba todo o Vale do Paraíba e vai ter um impacto em 35 municípios. Ralf, nós temos aqui no projeto Rota da Fé e da Cultura, nós temos como meta, como missão desse projeto, é alavancar o turismo no Vale do Paraíba, é alavancar a cultura no Vale do Paraíba. Isso a gente está pensando e envolve tudo, o governo federal, o governo estadual, os municípios, a sociedade civil e as empresas também, os empresários. Então, o projeto Rota da Fé e da Cultura, nós vislumbramos aí ativar a estação ferroviária de Aparecida, a estação ferroviária de Guaratinguetá e da Canção Nova, lá de Cachoeira Paulista. Então, nós precisamos fazer o quê? Um turismo religioso forte. Então, quando a pessoa vai visitar o Santuário Nacional em Aparecida, ele vai ter a oportunidade de, através de um trem turístico, conhecer também Frei Galvão em Guaratinguetá e também conhecer a Canção Nova em Cachoeira Paulista, contribuindo dessa forma com a economia local, divulgando a cultura do Vale do Paraíba. Isso a gente vai fazer também através da ferrovia, ativando essas 3 estações da malha ferroviária que estão aí. O turismo gera, além de gerar renda para os municípios, ele gera também bastante emprego. E o Vale do Paraíba tem essa vocação. E a gente está precisando, quando a gente fala de geração de emprego, Ralf, é uma coisa muito preocupante e alarmante. Eu vejo hoje que existem empresas de tecnologia, que existem vagas disponibilizadas e não tem profissionais capacitados, qualificados para exercer a função. Nós podemos falar o seguinte, no meu passado, Ralf, eu fui cobrador de ônibus com 11 anos de idade. É uma profissão que hoje está extinta, é um exemplo prático da extinção. Hoje você vê o que? As portarias, os porteiros, todo mundo já está automatizando. Outras profissões mais, que elas tendem a se acabar. Imagine com a implantação do 5G, os carros autônomos. Então, o que vai acontecer com os taxistas, com os Ubers? Então, a gente precisa ter essa visão, né? É uma visão de médio e longo prazo, e investir na educação, na requalificação das pessoas, da recapacitação. Porque hoje, por exemplo, você pega aí, nós trabalhamos apenas com produtos primários, commodities. O Brasil não investe em tecnologia, né? Não faz acordos de cooperação tecnológica para que a gente consiga agregar valor aos produtos. E aí, quando você agrega valor aos produtos, você consegue ter mais geração de emprego. Você consegue, se você tiver um PIB maior, ou seja, se aumenta a massa do bolo, você consegue diminuir carga tributária. Se diminuir carga tributária, o empresário contrata mais. O governo federal tem muitas propriedades no estado de São Paulo, algo em torno de 290 mil ativos imobiliários. Muitos deles são inservíveis, mas poderiam estar ativando a economia local. E hoje, eu posso te garantir o seguinte, que mesmo tendo esse número de propriedades, ainda existe gasto público por parte do governo federal com locação de imóveis para abrigar algumas autarquias federais. Então, isso ocorre hoje. Como que você pode ter um monte de imóveis e ainda está pagando aluguel? Responde isso para mim, Ralf. É inconcebível. Tem um imóvel ali que era da Polícia Rodoviária Federal também, lindeiro é esse imóvel aí da DR, né? Hoje esse DR ele foi substituído pelo DENIT. E a gente vê realmente que o imóvel é muito grande e você tem um imóvel ali que poderia estar ativando a economia local, através de um posto de saúde, através de um hospital, através de uma assistência social, ou mesmo até através, eu defendo também, que se você não tem uma utilização pública para um imóvel como esse, a lei nos permite hoje fazer alienação do imóvel. Quando você faz uma alienação do imóvel público, o que acontece? O empresário que comprou esse imóvel, ele vai desenvolver ali um projeto, por exemplo, de construção civil. Ele vai construir torres, edifícios, apartamentos, moradia. Então, ele vai contratar mão de obra, ele vai contratar materiais, ele vai recolher imposto. Então, quando você coloca uma área dessa que está parada e ativa a economia local, a gente tem muito impacto e reflexo. Isso é muito importante. Então, aí em Taubaté nós temos essa área aí do DENIT,
que está no radar para a gente poder tomar algumas providências para a gente ter uma melhor ocupação. O pessoal já tem esse entendimento. E o uso racional do imóvel público, a gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Você imagina que o Brasil, durante décadas, ele adjudicou imóvel daquele devedor previdenciário, tributário, ele penhorou e tomou. Imagina a quantidade de autarquias que foram extintas, né, do Brasil. Instituto Brasileiro do Café, Instituto de Açúcar e Álcool, LBA, Portobras, Portofer, todas essas autarquias, Rede Ferroviária Federal, FEPASA, todas as autarquias, empresas públicas, elas tinham patrimônio. E todos esses patrimônios ficaram largados no município. Então, em Taubaté, nós temos essa área aí. Existem municípios, inclusive Taubaté também tem essa carência, que às vezes Taubaté precisa de um fórum. Então, você pega uma propriedade do município e cede para fazer um fórum. Se não é feito, esse imóvel tem que ser revertido ao patrimônio dos municípios. Outro dia disso eu estava conversando aí no município de Taubaté com as autoridades locais sobre a questão da habitação, da moradia. Hoje a gente já tem essa questão da regularização fundiária, Lei 13.465, e a União permite que os municípios façam essa legitimação, regularização, e deu título para aquele morador de baixa renda. Porque imagina o seguinte, você já tem um núcleo de uma ocupação já consolidada. Você vai pedir uma reintegração de posse ali? Não, gente. A gente tem que ver se as pessoas que ali estão morando, se atendem os pré-requisitos de baixa renda, e a gente fomentar para que elas tenham equipamento público no local. Água, luz, asfalto, iluminação, porque já está consolidado. Cadastra essas pessoas, vão começar a pagar IPTU, o município vai arrecadar mais, enfim, é um ganha-ganha. Imagine você, que uma pessoa dessa, quando recebe uma matrícula, né? Eu posso falar isso com muita propriedade, viu, Ralf? Porque na minha infância, eu não tive casa própria. Né? Meu pai, infelizmente, não teve condição de dar uma casa própria. Então, quando eu participo hoje de uma entrega de matrícula para uma pessoa de baixa renda, eu me identifico muito com essa pauta. Porque eu sei o que é você não ter o dinheiro para pagar aluguel, né? Ou você paga aluguel ou você come. A gente vive essa realidade. Ou você vive mudando, igual cigano, correndo do oficial de justiça, temendo a reintegração de posse. Então, quando a gente vê essas pessoas, eu sou favorável, sim, ao direito constitucional da propriedade, mas existem situações que os núcleos de invasões já estão consolidados. Pessoas lá que estão lá há muitos anos. Então, você tem que ativar, regularizar essas pessoas para que você consiga fazer com que reinserir eles na atividade econômica, na atividade social, colocar lá uma creche, uma escola, uma academia ao ar livre, entendeu? A gente tem que ter política inclusiva e não simplesmente não olhar para essa questão, que é uma questão muito importante, né? Hoje a gente vê esse déficit imobiliário, esse déficit habitacional é muito grande. Pois é, e antigamente existia uma preocupação muito grande. Eu aqui em São Paulo observo, e eu observo também já no interior, Taubaté, antigamente a gente via que existia morador de rua, né? Hoje nós estamos vendo, pós-pandemia, famílias na rua. Eu tenho um caso referencial aqui, pelo menos para a gente ter uma noção. Quando saiu recentemente uma matéria publicada na Folha de São Paulo, Houston, a quarta cidade americana, eles, em média, morador de rua, ficavam 732 dias na rua. Aí eles começaram a olhar esse problema como um problema social, um problema crônico do morador de rua, e para como fazer para combater isso, e para que a pessoa fique menos tempo na rua, que a pessoa se capacite e tudo mais. Então, fizeram um realinhamento de política pública que permite que hoje o tempo médio baixou de 732 dias para 32 dias de situação de rua. O que acontece? A gente, como visionário, nós temos que ter homens de enfrentamento da coisa pública, tem que ter uma política inclusiva e dar um basta nessa situação. A gente tem essa situação que nós começamos a falar de habitação, já está no morador de rua. Mas vou te comentar o seguinte, no Brasil existe 6 milhões de déficit de moradia, tá? No estado de São Paulo tem 1.200.000 moradias faltando. E aqui só na capital, na região metropolitana, do município de São Paulo, são em torno de 430.000 déficit habitacional de moradias. Então, veja bem, a questão é uma questão crônica, né? Nós temos uma boa camada da sociedade que pagam aluguéis, e hoje o salário que você tem para você pagar aluguel é muito custoso, é muito sacrifício. Aí eu vou te fazer agora uma proposta, uma propositura. Se eu pegar todos esses imóveis públicos que eu acabei de falar para você, os imóveis públicos estaduais, municipais e federais, eu crio um fundo para erradicar
a questão do déficit habitacional do Brasil. Eu vou te garantir o seguinte, vai dar para pagar os 6 milhões de moradia e ainda vai sobrar dinheiro no Tesouro, entendeu? Essa é a proposta. Então, você pega aquilo que está inservível, você faz ele virar servível, coloca uma meta, uma política, direciona a bússola e fala, cara, nós vamos erradicar a questão do déficit habitacional do nosso Estado. Então, isso é possível, isso é viável. Não adianta a gente ficar com políticas assistencialistas. O povo não quer ficar vivendo de assistência, Ralf. O povo quer emprego, renda, o povo quer habitação, entendeu? A gente não pode dar o peixe na mão de ninguém, a gente tem que capacitar as pessoas, treinar a pessoa para pescar, dar vara e mostrar como se faz. Então é disso que o Estado de São Paulo está precisando e é dessa forma que nós estamos interagindo e conhecemos bem essa questão da pauta habitacional. Eu nunca tive essa pretensão de ser político, eu acho que a gente deve estar político, é um mandato concebido pelo povo, o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Então, a gente tem que ter uma profissão e a gente está ali com um legado. E digo mais, viu, Ralf? Eu sou favorável ao seguinte, quando o sujeito quer ir para a reeleição, teria que ter um coeficiente de performance dele como parlamentar. Quanto que ele contribuiu na legislação, o quanto ele fez de projeto de lei, de emenda, o quanto ele fiscalizou, o quanto ele estudou para que ele tenha a meritocracia ser candidato novamente a uma reeleição. E não é isso que a gente verifica, entendeu? O pessoal fica aí 2, 3, 4, 6, 8 mandatos na cadeira, sentado, apertando o botão e marcando presença. Nós precisamos realmente de renovação. O cidadão tem que realmente ter essa opção e nós temos propostas e conhecemos como funciona a coisa pública. Eu, por ter trabalhado 25 anos na iniciativa privada, a gente sempre trabalhou ali com, né, quem é da indústria vai entender o meu linguajar, trabalhou para ganhar um PLR, né, ou ganhar um bônus por produtividade, enfim, né? E essas pessoas hoje, o que a gente observa? A gente vê que o pessoal não está muito, tá largado, não tem assim uma conectividade. Então a gente vem aqui para fazer uma diferença, entendeu? Nós estamos preocupados realmente com o que será o nosso país daqui 10 anos, daqui 20 anos, que país nós queremos deixar, que estado de São Paulo nós queremos deixar para a nossa população. E a gente verifica que o nosso pré-candidato Tarcísio Gomes de Freitas é um homem preparado, é um homem técnico, e vai precisar, gente, de apoio na Assembleia Legislativa de São Paulo, pessoas que façam enfrentamento e defendam um São Paulo mais justo, um São Paulo mais fraternal e um São Paulo mais produtivo. Como eu vou te falar agora, o empresário, a gente precisa ter juros baixos para empresário, para fomentar. A gente precisa ter, pós a pandemia, muito empresário que ficou sendo um devedor de tributo. A gente precisa ter uma solução para ele. Muito empresário que nunca frequentou um Blacklist ou um Serasa, teve seus títulos protestados. Então, a gente vem num momento de realavancagem da economia local. E quando você fala aí de um PLR, participação de lucros e resultados, a gente vê o seguinte, que para você ganhar um PLR, você tem que ter as suas metas ali, né? O empresário faz uma métrica, tem um desdobramento, o funcionário ajuda, colabora, atinge o resultado, aí o patrão vai lá e contribui com o PLR. E em algumas empresas, o PLR são bônus, vultosos ainda, né? E o que a gente observa? É que se a gente fomentar o setor empresarial com juros baixos, diminuição de carga tributária, políticas de incentivo fiscal, se o Estado de São Paulo tivesse deputados estaduais comprometidos e de olho nessa questão tributária e fiscal, a LG não teria saído de Taubaté. Então, a gente precisa fortalecer o setor empresarial que gera emprego, gera renda. Essa é a nossa massa crítica que alavanca a nossa economia. Então, a gente tem que olhar muito com carinho para o empresário. O empresário é que vai gerar o emprego, que vai gerar os postos de trabalho e tem que ter incentivo. E como eu te falei, é possível sim você trabalhar com redução de carga tributária quando você aumenta o tamanho da sua massa. Então, se a gente aumentar o PIB, a gente consegue reduzir, taxar menor. E se você taxar menor, muito mais pessoas vão pagar imposto. Você não vai ter essa questão aí de caixa 2, de sonegação fiscal, entendeu, Ralf? Isso é muito importante. Então, a gente deve fortalecer, inclusive, o comerciante, o microempresário local. Quando nós falamos assim, empresário, nós estamos falando de todos os níveis. E o brasileiro, ele tem que ser treinado e doutrinado para que ele um dia consiga chegar a ser um patrão. Quantas vezes me orgulha uma pessoa fala assim, olha, eu tenho tantos empregados.
Aí você fala assim, olha, e aí, conta um pouco da sua história. Oh, não, eu vim de baixo, trabalhei e tal, eu tive uma visão, Deus me abençoou, né, que sempre Deus tem que estar abençoando a gente. Ele vai e consegue vencer, e gerar emprego, gerar renda, né? Então, a gente tem que parabenizar, tem que pegar esses cases, né, de sucesso e multiplicar. É isso que a gente tem que fazer. O trabalhador não é só simplesmente ganhar PLR. Ele tem que ter, na verdade, um salário digno, que ele possa levar para a casa dele o pão e que ele possa também ter condição de educar seus filhos e ter um lazer. É isso que a gente faz, entendeu, Rafa? A gente tem que ter as nossas necessidades primárias satisfeitas. Dentre elas está a habitação, que é a moradia, a segurança, a alimentação, né? E a parte social, né? Ninguém vive sem um lazer. E isso tudo em família. Na iniciativa privada, eu trabalhei muitos anos com a indústria de alimentos. Então, eu sei o que esse desperdício que você apontou da ordem de 20% de tudo que a gente produz, 20% é jogado fora, é desperdiçado. Eu sei realmente o que acontece isso na prática. Eu tive recentemente visitando o SEASA, lá em Campinas. E os permissionários do SEASA, vou dar um exemplo para você, um caso análogo, um caso de sucesso. A SEASA de Campinas, através dos seus permissionários, criaram lá uma associação deles. E todo aquele, sabe aquela cenoura deformada, sabe aquele pepino deformado, sabe aquela batata torta que ninguém quer comprar, que está um pouco feia? Todos esses alimentos, eles são desperdiçados. O que eles fizeram? Eles se reuniram e fazem a doação e o processamento desses alimentos. E eu vou te contar uma coisa, que eu pretendo realmente reverberar e multiplicar essa prática. Eles lá têm cadastrado e matam a fome de 60 mil pessoas por dia em Campinas. É o único que tem implantado no estado de São Paulo. Os outros CEAGES, os outros CEASAs, inclusive, precisam sim se atualizar, haver essa união dos permissionários, né? Inclusive, eu falo com propriedade, porque meu pai, quando ele veio do Nordeste, ele teve emprego aqui, foi no CEAGES em São Paulo. Então, eu também fui alimentado pelo CEAGES, eu sei o que é aquilo. E hoje você vê dentro do CEAGES o desperdício. Quando você vê uma caixa de madeira, ela transmite um bolor, um fungo, um micro-organismo, uma bactéria para o alimento. Então, isso aí estraga mais rápido, né? E a caixa de madeira, você tem impacto também ambiental, né? Nós estamos falando de sustentabilidade. Você corta a árvore para fazer caixa de madeira. E além de você ter o desperdício, e a caixa de madeira também não poderia ser reutilizada. E isso nós não vemos. A prática é reutilizar e aí vai contaminando mais alimentos e aí vai aumentando o desperdício. Hoje já existe um entendimento no Ministério da Agricultura para que essas caixas de madeira fossem substituídas por caixas plásticas, sanitizáveis. Então, a gente teria menor perda de alimento. E essa prática de poder fazer o processamento desses alimentos, que por vezes tem um machucadinho, uma fruta, eu te falei o caso do SEASA lá, eles atendem diversas entidades e matam a fome de 60 mil pessoas por dia. É isso que a gente tem que fazer no CEAGESP aí, em São José dos Campos, né? Em todas as outras unidades do CEAGESP no estado de São Paulo, né? Nós temos em torno mais ou menos de umas 20 unidades CEAGESP no estado de São Paulo. Então, eu conheço bem o nosso estado. Dos 645 municípios, eu conheço pelo menos 402, tá? E em 100 municípios desse, efetivamente, eu já tenho um trabalho realizado e eu pretendo reverberar e trazer todo esse conhecimento, trazer toda essa prática, já o faço no Vale do Paraíba, mas eu quero intensificar, porque eu tenho muita gratidão e apego pelo Vale do Paraíba, Taubaté, São José, Caçapava, Pinda, Guaratinguetá, Lorena, Canas, Cunha, Areias, Piquete, enfim, Querus, Cruzeiro, Cachoeira, todos os Jacareí, todos os municípios, realmente, só quem fala é quem conhece. Então, eu conheço, ando aí na estrada, no dia a dia, e sei as dificuldades do povo do Vale do Paraíba. Todos nós, né, nós somos nascidos através das mulheres. Então, a mulher se faz presente em nossa vida. A gente vê muito casos de feminicídio, casos que são muito graves. E sim, deve sim aumentar a pena, deve ter aí uma revisão de leis para que realmente protejam as mulheres. As mulheres hoje, elas são chefes de família, por muitas vezes, elas são donas da sua casa, às vezes criam seus filhos sozinhos, né? E a gente deve, um país que tem uma educação, uma cultura melhor, deve haver o respeito mútuo, né, entre homem e mulher. E a gente não deve ver essa questão de violência, porque uma mulher, ela não é posse, não é propriedade do homem, né? Então a gente deve deixar as pessoas com livre-arbítrio
E para esses agressores de mulheres, né, que esses feminicídios, esses casos de ataques graves a mulheres, realmente as pessoas precisam, a lei precisa imperar, e havendo comprovação, obviamente, sempre dando direito ao contraditório, né, e à ampla defesa, mas em casos comprovados e flagrante, deve sim, a lei tem que ser mais forte, mais abrangente e mais contundente. Até seguindo essa mesma linha, Cid, não sei, se Deus aí abençoar de você poder estar aí na Lesp em São Paulo, você não podendo criar, né, algumas leis, enviar para a Lesp, poder ser aprovado algumas leis, eu acho que a gente pensa assim, né, que na verdade o brasileiro é assim, quando você tem alguma lei que prejudica o seu bolso, a pessoa começa a amenizar, começa a fazer as coisas diferentes, começa a atingir, ou seja, seguir as leis que são impostas no nosso município e no nosso país. Será que se a gente, por exemplo, se as pessoas que praticam esses crimes, ao invés, por exemplo, que ela vai presa com certeza, dependendo do que acontece, né? Mas de repente, se a pessoa que ele atacar, ele para realizar esse tipo de feminicídio, será que você, por exemplo, criar, por exemplo, uma pensão para esse agressor poder pagar para essa pessoa que ele agrediu, de, por exemplo, quanto tempo que a pessoa participar de psiquiatra, um psicólogo, ir ao médico. Então, todos esses acompanhamentos, todos esses procedimentos, quem paga é o agressor. Será que não teria como a gente criar uma lei como essa para poder amenizar um pouco essas questões contra as mulheres? Ralf, é uma sugestão muito boa e, assim, a gente tem o nosso compromisso de avaliar essa situação e para implementar algo nesse sentido, né? Porque quando ocorre um caso como esse, a gente aumenta o gasto público para tratar daquela mulher e, às vezes, o agressor não tem gasto nenhum, não tem penalização nenhuma. Então, isso é um fato muito relevante e que a gente deve considerar. Vou considerar isso nas minhas anotações como tema aqui para debruçar sobre o assunto e ter uma propositura e um compromisso de realizar, tá bom, Ralf? Ralf, a saúde, ela tem dotação orçamentária e a verba da saúde e educação é carimbada. Mas o que a gente observa aí? Em muitos hospitais a gente vê, às vezes, perda de medicamentos, são medicamentos vencidos, muitas farmácias têm medicamento vencido, e também a gente observa que tem uma fila aí, criaram a fila do CROSS. Então, o CROSS é uma fila que tem no centro de saúde, e a pessoa tem que esperar ser chamada pelo CROSS, e por vezes as pessoas morrem nessa fila do CROSS. Não existe, pega a fila e é por ordem de chegada. E aí, meu irmão, é sorte. Você não tem uma precisão, o Estado é omisso nesse sentido, entendeu? De ver uma pessoa ali em situação muito grave, às vezes morre. Recentemente uma pessoa me procurou, falou: Sidney, pelo amor de Deus, tem essa criancinha aqui, ó, recém-nascido, e está assim, está precisando remover de um hospital para o outro. O Estado demorou mais de uma semana para remover, e aí quando ele foi remover, a criança faleceu um dia antes. Então a gente vê um exemplo como esse, é muito ruim, a gente se sente frustrado, né? Um Estado falido na saúde. Por outro lado também, eu vou dizer para você o seguinte, Ralf, em outros países, a questão da saúde é pago. Você vai nos Estados Unidos, você vai fazer uma internação, qualquer coisa, você tem que pagar uma fábula de dinheiro. Não existe um sistema SUS. O Brasil tem um sistema SUS, mas a gente tem que trabalhar para desburocratizar o SUS, a gente tem que trabalhar para automatizar o SUS, para a gente fazer o SUS ficar mais dinâmico. Porque se a gente tiver uma produtividade maior no SUS, você diminui essas filas, né? Aí eu falo também para aquelas pessoas que estão na fila de um transplante, por exemplo, né? E às vezes falta a estrutura para levar um órgão de um lugar para o outro, a pessoa chega a falecer e não tem. Então, essa questão da saúde, eu vejo aí em Taubaté, né, o hospital aí, o São Lucas, né, que aí já tem agora uma nova gestão, né? Não sei se você está atualizado e sabe disso aí. Isso, aí Mas sim. o São Lucas aí vai ser reativado aí em Taubaté, né? Então, a gente está acompanhando de perto a perto o dia a dia de Taubaté e sabendo realmente que a gente tem que ter essa preocupação com a saúde. E aí, o que eu falo para você? A gente tem que ter um sistema mais automatizado, mais dinâmico, a gente tem que ter aquele médico de família, a gente tem que ter um sistema que aquele médico de família consiga ir, inclusive, itinerante, ambulante, porque nós temos que diminuir, a fila. Às vezes a pessoa vai lá num posto de saúde, ele vai, na verdade, com um pequeno resfriado, ele sai dali com um Covid, sai dali com uma tuberculose. Então, a gente tem que separar essas coisas. E o atendimento tem que ser diferenciado. Isso aí, a vaquinha virtual, o crowdfunding, né?
ele é um sistema que eu aprovo. Pessoas jurídicas hoje não podem fazer nenhum tipo de fomento financeiro à campanha de candidato nenhum. Então, a doação só parte de CPF das pessoas, ou seja, pessoa física. E essa vaquinha, quando você faz ali a doação a um candidato, um pré-candidato da sua escolha, você pode, inclusive, ter abatimento do seu imposto de renda. Então, ele retorna para você. Então, é um sistema inteligente que daria, sim, para acabar essa teta do Estado, né? Essa teta que o pessoal mama aí no governo, para poder ser eleito realmente, ou com recursos próprios, né? Ok? Recursos legalizados próprios, ou então através da vaquinha virtual. Excelente ideia. Hoje aí tem o TSE que monitora essa vaquinha virtual, tem aí a questão base da Receita Federal também para pegar questões proibitivas, né? Que a gente sabe que pode ocorrer. Enfim, é uma excelente ideia, eu topo. Vaquinha virtual, excelente demanda aí. Inclusive, eu tenho aí a minha vaquinha virtual. Eu gostaria agora de finalizar aqui, ter minhas conclusões e apresentar para vocês o projeto Rota da Fé e da Cultura, que é um projeto que pretende criar um parque linear na borda, nas margens do Rio Paraíba do Sul. Todas as cidades da Europa, elas se desenvolvem através do rio. Nós temos hoje aí um rio, Paraíba do Sul, que a gente precisa revitalizar ele, precisa ter sustentabilidade, e a gente tem aí um comprometimento e uma proposta de trabalho com 35 municípios para valorizar o Rio Paraíba do Sul e a cultura do Vale do Paraíba, que é muito importante. Então, você imagina você criando um parque linear na borda do Rio Paraíba do Sul, você vai ter uma academia ao ar livre, você vai ter um espaço gastronômico, você vai ter uma ciclovia, você vai poder fazer uma caminhada, o município vai poder utilizar essa área, né, que está ali na beira do rio. E eu, inclusive, mapeei isso aí, Ralf, serão 193 quilômetros que nós temos de proposta para o Parque Linear aí das margens do Rio Paraíba do Sul, 193 quilômetros, vai pegar desde Guararema até o fim do vale aí, até Queluz, e vai incluir também algumas cidades que não são lindeiras ao rio, que nem Bananal, São José do Barreiro, Piquete, Cunha, né, que estão meio fora do rio, mas às vezes fazem parte da cultura. E também as nascentes, né? As nascentes do Rio Paraíba do Sul, que não adianta a gente só cuidar do rio, não cuidar dos afluentes dele também. Então, o projeto Rota da Fé e da Cultura é um projeto que vai levar desenvolvimento e turismo para o Vale do Paraíba. Concluindo aqui, gostaria de fazer meu agradecimento ao relevante serviço que faz aí a Defesa Civil de Taubaté. Esse pessoal, ele corta a árvore, ele salva cachorro, ele desatola vaca. O meu abraço aí ao Elcio, ao Antunes, ao Sassá, ao Dionísio, ao Luiz. Esse pessoal aí trabalha muito, muito, muito com essa questão e tem o meu apreço. E realmente é um trabalho que eles fazem exemplar. Então, meus parabéns aí. Pessoal da Defesa Civil de Taubaté, conte conosco. Nós temos, inclusive, aí a proposta de eles terem lá uma base da Defesa Civil, porque hoje eles ocupam lá uma área um pouco precária, uma área que não é deles, né? Tá cedida lá provisoriamente, e realmente eles merecem muito destaque. Estão ali para combater os riscos, os perigos, e estão dispostos a dar a vida por qualquer cidadão taubateano aí também. Então, muito obrigado, a gratidão pelo Vale, muito obrigado pelas suas perguntas e indagações muito inteligentes. Me coloco sempre à disposição do que for necessário. População de Taubaté, conte conosco, né? E segue aí nossas propostas. E muito obrigado mesmo aí pelo Vale do Paraíba e por essa excelente entrevista, Ralf. Sidney, eu quero agradecer você, quero agradecer meu amigo Elcio Ferreira também, porque o que eu passo de trabalho para ele, meu Deus do céu, viu, Sidney? Elcio, posso só pedir acrescentar uma coisa para você aqui ou não? Pode. O governador lá, o João Dória, juntamente com o Rodrigo Garcia, eles fizeram um decreto-lei chamado 65.021 de 2020. O que é isso? É um confisco na aposentadoria de servidores públicos aposentados. No estado de São Paulo, nós temos a ordem de quase 300 mil servidores públicos estaduais aposentados, entre eles professores, militares. E o que acontece? Eles pagaram para ser aposentados, para gozar da aposentadoria, e o regime previdenciário, hoje, ele desconta novamente, passou a pegar um pedaço do salário deles como aposentado para engordar os cofres públicos do governo do Estado. O governo do Estado arrecadou com isso, no ano passado, 2 bilhões de reais dessas pessoas. E isso, o confisco, no que pese se está na alçada do governador fazer um decreto como esse, mas compete à Assembleia Legislativa de São Paulo pautar o PDL 2220,
que susta os efeitos desse decreto. Isso é ilegal, isso é imoral. Então, você que é professor aposentado, você que é um militar aposentado aí, que está tendo essa dificuldade, nós temos que apoiar aí o PDL 2220, para que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, pauta esse PDL e que aprove e que cancele esse decreto e que não confisque dinheiro da aposentadoria de ninguém, tá bom? Esse é meu recado aí para o pessoal, servidor público aposentado. Não vamos deixar essa questão barata, nós temos que ir para cima. Perfeitamente, perfeitamente, né? E essa história da economia a gente vê depois, essa questão da Covid-19, olha aí, gente, quebrou muita gente, e aí vem o Sidney e traz essa informação pra gente, olha só, ainda bem que o nosso querido, né, nosso querido governador João Dória, ele não vai disputar nenhuma coisa mais na questão da política. Eu tenho muita dó do nosso querido João Dória, que não vai mais ser nosso governador, deputado, porque eu acho que ele não vai ser candidato a mais nada, acho nunca mais, viu? Mas, enfim, meu amigo Sidney, muito obrigado pela sua participação, viu, Sidney? É isso aí, Ralf. Fora a calça curta e vamos lá. O Tarcísio tem que ganhar essa eleição aqui e o presidente Bolsonaro também. Muito obrigado pela sua audiência, a todos os seus ouvintes. Deus abençoe você e seu trabalho aí. E muito obrigado ao povo do Vale do Paraíba, à população local. Minha gratidão e aqui fica o meu compromisso de lutar por vocês na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um abraço, Sidney. Deus abençoe. Abraço, Deus abençoe.